pergunta, mesmo que seja simples, como a que eu fiz agora. Quero perguntar, Má. Pode perguntar, lindona. Luiz, eu queria saber no teu ponto de vista, se você pudesse elencar as 3 maiores dores do cliente do agronegócio, quais seriam elas hoje? As 3 maiores dores? Ó, a maior dor que eu entendo que o produtor tem hoje é o medo de perder a fazenda, o medo de perder a propriedade. Sem dúvida, é a maior. Porque é o meio produtivo dele. É como se vocês perdessem a possibilidade de comercializar seguros. Basicamente, é o arrimo da família dele. E, assim, é o que ele quer passar para os filhos dele. E é uma coisa que tem sido muito valorizada, né? Então, assim, quando a gente fala de perder, gente, não é só uma questão de dívida, questão de invasão, questão ambiental. Então, a gente tem diversas formas hoje de ter um problema na propriedade que ela, às vezes, não perde, mas é embargada. E, no fim, dá mais ou menos no mesmo. Segundo ponto, uma dor muito grande que o produtor tem. Imposto. Eu acho que nem é do produtor essa, somos todos nós. Imposto. O produtor rural tem uma operação muito grande. Ele fatura muito, mas paga muito caro. Então tem ano que o produtor ganha dinheiro pra caramba. Tem, mas ele paga imposto pra caramba também. E isso dói dele. Porque o ano que ele não ganha nada, ele provavelmente vai pagar também muito imposto. Então esse é um grande problema. E o terceiro problema, que é um problema que, pelo menos do início do ano para cá, descambou no escritório. A gente tem recebido muitos clientes na busca dessa solução, que é a questão trabalhista. Hoje em dia, a gente teve decisões recentes no STF que revogaram um pedaço da reforma trabalhista, e pelo menos para mim, que sou advogado dos produtores rurais, é muito ruim. Assim, traz muita insegurança, vai aumentar as demandas trabalhistas de novo, como era no passado, e uma demanda trabalhista hoje, por exemplo, de acidente de trabalho, pode girar em torno de 3, 4 milhões, dependendo do salário da pessoa. Então, assim, é uma dor que o produtor tem. E, de novo, dá para solucionar com seguro. Uhum. E, Claro. na verdade, linkando, e é exatamente isso que nós vamos falar no terceiro encontro, né, Luiz? A gente estava aqui desenhando a aula da próxima semana. Como vocês sabem, o Luiz ele é especialista em todas as dores do agronegócio. Então, uma das soluções que ele entrega para o cliente dele é a criação da hold. E que, às vezes, nem é a hold, é um outro mecanismo, é uma outra vertente para proteger aquele cliente. E a esposa dele é advogada trabalhista. Então, na terceira aula e última, nós vamos falar de crédito e a área trabalhista, doutora, é isso? Eu só tenho que confirmar com a Lohane. Eu não encontrei com ela ainda, mas eu vou confirmar e passo para a Marcele para ela confirmar com vocês, pessoal. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. Marcele, desculpa. Pode perguntar, Gi, depois a gente libera para o Gui. Tá. Que o doutor Luiz comentou agora a respeito dessa situação de um funcionário se machucar, né, ter algum dano corporal, alguma situação assim, que um seguro resolveria isso de forma jurídica. E que forma que isso resolveria? Porque daí, no caso, o beneficiário teria que ser a empresa, a família? Como que resolve isso num seguro? O produtor rural geralmente atua na pessoa física, tá? Então, geralmente, você pode colocar ele como beneficiário do seguro. Na nossa produção rural, Gisane, um ponto muito interessante. Nós temos hoje 178 funcionários. Todos eles têm seguro. De vida, de acidente, enfim. Não quer dizer que isso vai te isentar de uma demanda judicial, tá? Obviamente, a demanda, se vier, vai ser muito onerosa. Só que o juiz considera esse valor da indenização que esse colaborador recebeu na hora da condenação. Então, talvez você tenha um salto de um capital que a gente paga muito baratinho por mês para o capital empregado desses colaboradores, perto do que a gente pode ter lá na frente. E, pessoal, um ponto interessante, tá? Apesar da gente não entender de forma muito... a gente não viver esse ambiente, os salários no campo são muito maiores do que os salários urbanos. Então, um tratorista recebe certamente mais que um engenheiro. Isso falando... O seguro RC empregador não ajudaria também nessa questão que a Gi falou? Acho Eu não que conheço os seguros, gente. Vocês vão ter que me ajudar nessa. Não todos, O pelo menos. responsabilidade civil empregador é justamente a responsabilidade civil que o empregador tem com o empregado. Mas aí, nesse caso, tem que entrar o juiz na história, né? Não só a reclamação da família, tem que vir através de um advogado, mas... E aí o RC só paga nessa situação. Mas hoje você está falando em caso de morte ou em caso de acidente, assim? No caso de morte mesmo, porque eu tenho um cliente que tem essa preocupação, o cara mexe lá com maquinário, acaba, sei lá, se machucando. E aí, a preocupação dele é a família vir para cima da empresa e tirar milhões, como o doutor comentou agora. Então, isso, um seguro de vida com um capital razoável, poderia proteger de certa forma, então, a empresa. Doutor Luiz, o pessoal do agro tem convenção coletiva, sindicato, essas coisas não, né? Ou se tem, viu? Tem? Tem. É porque nessas convenções coletivas normalmente tem, né, a informação do seguro de vida que é exigido. Mas, assim, sindicato com convenção exigindo seguro de vida, tá? Geralmente, eles batem mais na questão do percentual de hora extra, enfim, piso salarial, do que em seguro. Sendo bem transparente, eu nunca vi convenção incluindo seguro.
Nós, por exemplo, pagamos como benefício para os nossos colaboradores, mas a gente não tem obrigatoriedade nenhuma. Tem seguro que tem convenção que tem cesta básica, mas não tem seguro. Você Eu, vê? sinceramente, acho que a cesta básica, o seguro seria muito mais interessante do que a cesta básica. Por exemplo, tem alguns estabelecimentos que têm obrigatoriedade ao sindicato de farmacêuticos. Aí depende também de cada região, né? Depende se é de São Paulo, Rio de Janeiro, também tem isso. E o sindicato, geralmente, ele abarca uma região muito pequena. Então, assim, por exemplo, o nosso aqui, ele abarca 12 cidades do interior. Então, não é uma convenção tão... expressiva. Exatamente. Gilber, você está aí na escuta, quer fazer sua pergunta para a gente encerrar essa primeira parte? Estou sim. Doutor, uma questão muito importante que eu tenho acompanhado é a questão da reforma tributária no agronegócio aqui no Brasil, né? Então, a carga já é alta e está sendo ventilado, melhor dizendo, vai aumentar isso daí. Qual que é o impacto de fato para o agronegócio que você tem acompanhado e de alguma maneira que possa, sim, um plano sucessório ou um planejamento financeiro como o nosso vai ser benéfico aí? O imposto, eu acho que a preocupação geralmente não é só com o agronegócio, tá? É Guilbert ou Gilbert? Gilbert. Acertei nenhuma, hein, Gilbert? Olha, a preocupação com a reforma tributária nem é tanto em relação só ao agronegócio, tá? A gente tem uma tendência de que todos os impostos serão aumentados. Não que todos os impostos serão aumentados, eles serão tirados, por exemplo, do consumo. Então, o arroz que você vai comprar vai ficar mais barato, de fato. Por quê? Porque ele vai tirar o imposto em cima do arroz, mas ele vai começar a tributar a sua renda. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for deixar uma herança, e hoje a nossa tributação mais alta, que nossa maior alíquota é 8%, ela pode passar a 40% ou até a 50%, como é na China. E essa é uma preocupação que a gente tem, a primeira, no planejamento sucessório. Por isso que muita gente fala assim, faz o planejamento sucessório agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer desse próximo governo. Eles estão falando isso, tem 10 governos, tá, gente? Não é fazendo uma menção ao governo de agora. Mas sempre tem esse papo. Agora, o próximo ponto, que eu acho que é uma preocupação muito grande também, até para quem constitui holding, inclusive. Tributação de dividendos. A tributação de dividendos, ela vai afetar todo o nosso planejamento tributário realizado em virtude das holdings. Por quê? O planejamento que a gente faz hoje na holding é o seguinte, você vai receber e vai tirar dividendo livre de imposto de renda. A partir do momento que eu tributo o dividendo, e eles estão falando em alíquotas de 15% a 20%, eu tenho uma alíquota muito grande. Então, aí a gente tem que rediscutir todo esse sistema que a gente tem hoje. Não sei como vai ficar ainda. E, no agronegócio, a gente tem alguns estados que estão se tributando particularmente os produtores rurais, como Goiás e Mato Grosso. Mas eles são impostos estaduais. Então, a gente tem sim essa preocupação. Mas eu diria que essa preocupação da tributação é mais do meio empresarial como um todo do que só do agronegócio. Tá. Porque, de alguma forma, eu ouvi assim, né, que a carga para o agronegócio subiria até quase 800%, né? Que teria uma nova formatação aí tributária. Isso que me assustou bastante, até no caso de plano sucessório mesmo, né? Já tudo isso bem amarradinho. O sucessório certamente é o que mais vai pesar, tá, o Gilbert? Porque são patrimônios muito grandes. Quando a gente fala que uma fazenda valoriza 10% por ano, quer dizer que em 10 anos ela valorizou 100. Mais de 100, né? Então, assim, é um negócio muito difícil de se transferir no futuro. Maravilha. E, doutor, para a gente encerrar, eu não sei se é a sua área, mas aí seria uma saída de um offshore, utilizar uma holding SA nesse sentido? Depende de onde você vai outra ser. jurisprudência? Ou jurisprudência não, jurisdição, né, que fala. Vai para outra jurisdição. Depende de como é mandar esse dinheiro para lá e para onde você vai escolher. Hoje, os paraísos fiscais estão sendo muito mal vistos, tá, gente? E os offshores são criados, obviamente, em paraísos fiscais. Até a Shakira caiu recentemente, né, na questão lá dos paraísos fiscais. Mas, assim, é o caso de criar? Dependendo do tamanho. Né? Dependendo do tamanho do seu patrimônio. E, assim, teria que ser um patrimônio muito considerável para você considerar criar um offshore, porque o custo, a operacionalização disso seria muito caro. Entendi. Doutor, muito obrigada pela essa experiência. Quinta-feira que vem, às 17 horas, a gente se mantém aqui nessa conexão. Gente, para quem teve uma anotação, sabe, uma linha de 5 palavras, quem teve? Levanta a mão. Quero que vocês dêem um print agora, coloque lá no Instagram, com essa frase que vocês anotaram. E coloca o @ do Luiz. Eu acho que é a maneira que a gente, enfim, encontra de agradecer, de ser recíproco por tanto conhecimento, tantos ensinamentos, tá bom? E quem desejar pode colocar o meu também, tá bom? A gente continua aqui mais uns 15 minutinhos. Vamos falar aqui de narrativa de vendas, vamos falar um pouquinho de estudo de caso sobre esse assunto. E você está liberado, Luiz. Obrigada mais uma vez, viu? Marcelo, deixa eu só fazer um convite rapidinho. Claro, lógico. Inicialmente, agradecer, pessoal, pela atenção de todos e pelo interesse também. Muito boas as perguntas. Amanhã eu vou palestrar no 3º Congresso de Direito Agronegócio da Abra. Eu vou promover a abertura. Vai acontecer no canal do YouTube da Abra às 8 horas da manhã, 8 de Brasília. Quem puder comparecer, vai ser um prazer receber todo mundo lá, viu? Vou falar sobre condomínio de produtores rurais. Gente, bom trabalho para vocês, boa mentoria, fiquem com Deus e boa noite. Obrigada, doutor. Fica com Deus também. Sucesso.